Olá, caminhantes! Estou vindo aqui para contar para vocês um pouquinho do que é fazer um caminho de longo percurso, né? Como eu já comentei, eu já tinha feito o Caminho da Fé uma vez, que acabou sendo em duas partes, porque eu senti o joelho na cidade de Estiva e eu queria fazer ele de uma maneira completa, né? Então, para isso, eu chamei três pessoas para me acompanharem. O Luiz, que é meu colega, guia de turismo, a gente fez o curso junto. Chamei a Patrícia, que era uma amiga que a trilha nos deu, que chegou até a trabalhar com a gente em alguns percursos que a gente fez. E a Thaís, que era minha namorada à época e atualmente é minha esposa, a gente tem 2 filhos, para fazer o caminho. O Luiz topou fazer desde Águas da Prata, e a gente começou lá em Águas da Prata, fazendo todo o ramo principal. E a Thaís e a Patrícia, devido à parte profissional delas, né? Elas não puderam fazer desde de Águas da Prata e fizeram a partir da metade do caminho, que era em Estiva, em Minas Gerais. A gente começou lá em São Paulo, em Águas da Prata, entramos para Minas por Andradas, e elas foram encontrar com a gente, elas duas foram encontrar com a gente lá em Estiva. A parte de Estiva fizemos os 4, né? Apesar de fazer aos 4, a gente tinha sempre muita liberdade de cada um fazendo o seu ritmo. O importante era não deixar o outro para trás completamente. Então a gente tinha um combinado que se alguém ficasse muito para frente ou muito para trás, ia tentar sempre ter um contato visual para poder se aproximar e sempre terminar junto, né? Então no final a gente sempre esperava quem estava um pouco mais para trás para poder terminar junto. E fomos ali conhecendo outras pessoas, ciclistas que passavam por a gente, cumprimentavam, paravam até no caminho para poder conversar com a gente. E tinha um grupo de um pessoal muito legal, eram familiares, amigos da cidade de Serrana, em São Paulo, que estavam fazendo o caminho também na mesma época que a gente. Então a gente acabava se encontrando durante o caminho, acabava se hospedando até na mesma hospedagem. Teve um dia que a gente ficou na mesma hospedagem, aí ficou muito bate-papo, um vinhozinho, porque a gente foi numa época fria, a gente foi em julho, então uma época fria que o vinhozinho caiu muito bem naquele final do dia. Então a gente foi seguindo o caminho, visuais belíssimos, como vocês vão ver que fatalmente eles vão relatar, e fomos até Aparecida. No último dia, tem a foto que eu vou mostrar para vocês na hospedagem em Mandu, que dá para ver na cara das pessoas ali o cansaço que já estava acumulado. As meninas, apesar de terem bem menos quilometragem do que a gente, estavam visivelmente cansadas, porque elas não tinham o hábito de fazer essa caminhada tão longa. Então é assim, bem impactante, vocês vão ver essa foto. E também no último dia a Thaís acabou sentindo um pouco do joelho no final, então o Luiz e a Patrícia até foram mais à frente, que a gente num determinado momento, por causa da hora que a Thaís está sentindo o joelho, ela acabou andando bem mais devagar. E a gente até combinei com o Luiz e com a Patrícia, que estavam em melhores condições, deles tentarem ir na frente para deixar lá o nosso carimbo, o nosso comprovante do caminho, para ver se a gente conseguia pegar o comprovante, né? Porque tem um horário lá que lá na catedral faz o fechamento disso. Então, assim, foi realmente muito impactante. A Thaís, quando chegou, ela estava assim, visivelmente esgotada, e foi assim, um impacto pessoal dela muito grande. Ela ficou extremamente emocionada, ficou algum tempo chorando lá, a gente, né, tentando dar uma força, mas ela não conseguia, então a gente deu o tempo dela, da emoção dela, para ela poder até se expressar com a gente. Ela não estava conseguindo nem conversar com a gente. Então a gente fez um caminho que foi assim, realmente muito legal. Muitas pessoas muito interessantes no caminho, pessoal das pousadas, as pessoas da cidade,
Eu e o Luiz, a gente teve um momento que foi muito legal, que ali em Estiva, quando a gente estava chegando em Estiva, na véspera das meninas chegarem, a gente se encontrou com plantadores de morango e eles nos deram uma caixa de morango, foi muito legal. Todo mundo pedindo, pô, vocês estão indo para Aparecida, leva nosso nome lá para Santa. O Luiz foi carinhosamente anotando o nome dessas pessoas para poder, né, endereçar uma prece para eles quando chegassem em Aparecida. Então foi um caminho com muitas emoções e sensações diferentes. Muitas pessoas interessantes, assim, uma beleza animal enorme, vários animais que vieram, parecia que estavam nos saudando pelo caminho, e foi realmente assim muito legal. Assim, cada um, óbvio, apesar de ter uma experiência em comum, cada um teve a sua experiência, cada um teve o seu momento, e eu tenho certeza que foi muito impactante para todos. Já tem um tempinho que a gente fez essa caminhada, então eu até hoje tenho essas lembranças e essa saudade de voltar para lá. Então por isso que o Caminho da Fé é o primeiro projeto grande que a gente vai estar fazendo aqui no Caminho de 50 Mais. Eu espero que vocês gostem dos depoimentos, que vocês se emocionem, que vocês também se inscrevam aqui no canal, comentem, compartilhem, né? Tragam seus amigos, né? Para poder a gente fazer uma comunidade legal, trocar bastante experiências. É um grande prazer para mim estar fazendo esse vídeo e espero que vocês gostem. Fui! Meu nome é Patrícia e quando o Ricardo me chamou para fazer os Caminhos da Fé, eu não esperava muita coisa, porque eu não tinha lido nada a respeito, né? Eu vinha de caminhos de montanhas, então meu nicho era outra coisa, né? Outros caminhos, né? Então eu fui sem esperar muita coisa. Oi, meu nome é Thaís. Eu tenho alguma experiência com trilhas, já fiz trilhas de vários níveis e cheguei a fazer o Caminho dos Anjos também, que são 3 dias, e eu recebi um convite do Ricardo para fazer o Caminho da Fé. Só que no primeiro convite que eu recebi eu não consegui ir por causa de trabalho, e ele me relatou algumas coisas do caminho, como que era, o tipo de estrada, o que eu podia encontrar no caminho e tal. Então isso me instigou muito a fazer o caminho. Fiquei muito curiosa, né? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa e falei assim, é uma coisa nova, e eu resolvi fazer. Ele me convidou a segunda vez e eu decidi ir com uma amiga, e a gente saiu aqui do Rio de Janeiro e encontramos com ele numa cidadezinha que acho que foi na metade do caminho da fé. Muita coisa, mas durante o percurso eu me surpreendi, porque vi paisagens belíssimas. Gostei muito da caminhada, apesar de ser um desafio bem grande, porque eu não tinha caminhado tanto assim, nunca tinha caminhado tanto assim, então muitas bolhas nos pés, mochila pesada, mas foi muito bom, sabe? Porque o caminhar, você com seus pensamentos, as suas reflexões, isso já faz bem, né, pra gente. E aí com a companhia, né, do Ricardo, com a Tita, foi maravilhoso, né? Foram muitos momentos bons, encontramos outras pessoas que estavam fazendo o caminho, e são muitas amizades que são feitas, lugares por onde você passa, né? Você se hospeda. Então, essa experiência foi maravilhosa. E a sensação que eu tive no primeiro momento foi que achei legal, né? Mas eu acho que eu esperava um pouco mais. Conforme a gente foi caminhando, a gente encontrou diversos outros grupos, né, pelo caminho, e todos tinham, às vezes, um objetivo, né? E eu tentei buscar qual era o meu objetivo ali,
né? O que eu estava fazendo? Será que era só por curiosidade? Né? Aí eu comecei a entrar no meu momento filosófico, né? O que eu estava fazendo ali, o que eu queria, né? O que eu queria para minha vida. E você às vezes se pega até rezando. É tão natural, é difícil até de explicar. Você se pega rezando mesmo, né? E de repente você se vê nesse caminho com o objetivo de buscar a sua paz interior mesmo, né? Você com você mesmo, você com seus esforços, você com as suas limitações, o que você é capaz de fazer, porque cada trilha, cada trecho é um mais diferente do que o outro, né? Tem trechos de 20 km, tem trecho de 40 km, tem trecho de 30 km. Então você busca mesmo o seu limite. Quando eu estava já próximo, né, da catedral e ao avistá-la de longe, isso foi assim, uma emoção maravilhosa. Eu não conhecia antes, né, até então. E quando eu vi assim de longe, foi muita emoção. O caminho foi maravilhoso para mim. Para mim foi um divisor de águas, porque abriu portas, porque eu tinha um certo preconceito com esse tipo de caminhada, para eu fazer outros, né, parecidos ou iguais. E a sensação que eu tive quando eu cheguei foi tipo assim, nossa, eu consegui, né? Na verdade eu chorei uns 10 minutos depois que eu cheguei na catedral, né? Porque foi uma coisa que eu não conseguia parar. Todo mundo no final, o grupo que estava comigo, me abraçou para ver se me acalmava, né? E foi uma sensação muito boa, porque você descobre que você é capaz. Então é muito bom, vale muito a pena. Eu espero que vocês fiquem inspirados a fazer a trilha e eu recomendo.